Irmãos e irmãs, vamos entrando aí para a gente começar o culto dessa manhã. Vou convidar você que está aqui dentro a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Ei, acho que pode baixar ainda um pouquinho, está bem alto. Por favor. Ei, som. Amém, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já vivemos até aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós, e nós te pedimos que agora, em nome de Jesus, o Senhor venha aqui, ó Pai, e se mover entre nós de uma maneira especial, em meio à adoração do seu povo, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor possa nos alimentar, Senhor, nessa manhã, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, caminhar, Senhor, na tua presença, debaixo da tua revelação, debaixo da tua palavra, Senhor, conduzindo cada passo em sabedoria, conduzindo, Senhor, cada passo no temor do Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério de louvor, abençoa, Senhor, cada pessoa aqui nesse lugar, cada filho do Senhor, e que esse ambiente seja marcado pela tua glória. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. História de louvor da igreja com a paz do Senhor, amém. Vamos estar convocando o Espírito Santo para esse ambiente de adoração, amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder,
para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho,
por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos na tua presença, na tua casa. E nós te pedimos agora, Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor. E nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, traga instrução sobre a nossa vida e que o Senhor venha permanecer entre nós, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Ei, som, ei. Amém, amados. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 7, versículo 24. Nós vamos nessa manhã dar continuidade à série de mensagens. Eu desliguei o retorno, eu vou pedir só para aumentar agora um pouquinho o microfone, que eu acho que era o retorno que estava dando microfonia aqui. Marcos capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler do 24 ao 30, dando continuidade aqui nessa manhã, na nossa série de ministrações no Evangelho de Marcos, e que o Senhor continue falando conosco através dessas mensagens. E nós vamos ler nessa manhã o texto que fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher cirofenícia, e que essa palavra possa trazer aí edificação sobre cada um de nós nessa manhã. Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo número 30, a palavra do Senhor relata para nós assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída por um espírito maligno, ou em outras traduções, espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu
da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Somente até aqui, feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, te agradecemos nessa manhã por essa palavra, te pedimos agora que o Senhor traga para nós nessa manhã também a instrução, a revelação, Senhor, nessa palavra, nesse texto. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha me usar para ministrar a tua palavra aos teus filhos, e que os ouvidos e corações estejam voltados para ti nessa manhã. Lança por terra, Senhor, toda distração, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção do Senhor nesse momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, amados, o tema da mensagem nessa manhã, a migalha preciosa, é o tema da mensagem que nós vamos meditar aqui nessa palavra, a migalha preciosa. Essa é uma passagem que gera algumas dúvidas em algumas pessoas, porque é um diálogo que causa uma certa estranheza. É um diálogo onde Jesus fala sobre algumas coisas que ao leitor moderno, ao leitor contemporâneo, pode parecer meio ofensivo algumas coisas que são ditas aqui nesse texto, e eu trago aqui também para nós nessa manhã a explicação desse diálogo e o que ele nos ensina de tão importante para a nossa caminhada com Jesus. Só que antes de entrar no texto, eu quero trazer para nós aqui o significado da palavra-chave dessa mensagem. A palavra-chave dessa mensagem é migalha, ou migalhas. Migalha significa quantidade diminuta de qualquer coisa. Um outro significado de migalhas é coisa insignificante, sem relevância. E um outro significado de migalha é aquilo que sobra. Quando nós olhamos para esse texto, migalha é talvez uma das palavras-chave aqui no que nós acabamos de ler. Migalhas que recaem da mesa e que caem no chão, migalhas de algo que está sendo comido na mesa, que alimenta os cachorrinhos que estão ao redor da mesa, migalhas. E nós vamos falar sobre uma migalha que é preciosa. Nessa reflexão, essa palavra vai ser repetida ao longo aqui dessa mensagem. E eu quero entrar com você no primeiro ponto da reflexão nessa manhã, que é o seguinte: ela discerniu bem as palavras de Jesus. Primeiro tópico da mensagem, ela discerniu bem as palavras de Jesus. Quando nós lemos aqui esse texto de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, nós temos Jesus fora de Israel. Jesus sai da Galileia, Jesus sai de onde ele estava habituado a pregar, e ele vai para uma terra estrangeira. Quando ele chega naquela terra estrangeira, irmã Elza, uma mulher estrangeira também se aproxima de Jesus para conversar com ele. Só que é importante, Odalei, a gente trazer à nossa memória o que veio antes nesse texto. Antes de chegarmos até aqui, na semana passada nós vimos na palavra, Jesus estava discutindo com mestres da lei. Jesus estava discutindo com homens religiosos da fé judaica, que conheciam bem as tradições, que conheciam bem a letra da lei, mas que não tinham a fé no seu coração. Jesus faz uma denúncia muito grave contra aqueles homens. Vocês são fiéis às tradições humanas e não ao Senhor. E agora Jesus sai de Israel, vai para um lugar, uma terra estrangeira, e ali ele encontra uma mulher estrangeira que dá uma demonstração de fé a Jesus. E aqui a gente já começa a encontrar as ironias aqui no texto pelo seguinte: aqueles que tinham tudo para demonstrar fé, demonstraram incredulidade, e aquela mulher que tinha tudo para viver incredulidade, demonstra fé. E o que nós podemos aprender com a vida dessa mulher nesse texto aqui?
A primeira coisa é justamente esse ponto. Ela era uma mulher que sabia discernir bem as palavras de Jesus. Nós precisamos ser o povo que sabe discernir bem aquilo que Deus está falando. Amados, nós precisamos conhecer a palavra, mas também entender o que essa palavra quer nos ensinar. Precisamos ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, mas saber discernir o que essa palavra me ensina para a minha vida, o que essa palavra me ensina para o meu cotidiano, porque a palavra do Senhor, ela completa o seu propósito em nós, quando nós ouvimos, nós aprendemos, nós discernimos bem e colocamos ela em prática. Esse é o ciclo que tem que acontecer na nossa vida sempre. E essa mulher era uma mulher que sabia discernir bem o que Jesus estava falando. Nas primeiras palavras de Jesus, ela percebeu uma coisa: Ele não está me expulsando. Quer ver? Vamos voltar aqui para o texto. O texto bíblico vai dizer para nós aqui, no versículo 24, vamos lá? Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. E agora, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. E essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Amados, a gente percebe aqui nessa palavra, Jesus não está expulsando aquela mulher de perto dele. Tem alguma caixa achando aqui, gente, perdão, rapidinho. Para cima. Aquela mulher entendeu o que Jesus estava falando. Jesus não estava expulsando ela daquele lugar. Ela ouve o que Jesus fala e Jesus diz: olha, deixe primeiro que os filhos se fartem. Amados, para nós caminharmos bem debaixo da palavra do Senhor, precisamos estar atentos, Odaleia, ao que o Senhor está nos dizendo em cada detalhe. O que o Senhor está nos dizendo em cada pequena palavra que nós estamos ouvindo. Nós não podemos deixar escapar o centro da mensagem, o centro do ensinamento que o Senhor está transmitindo para nós. Quando Jesus declara aqui nessa palavra que Ele ia alimentar primeiro os filhos, Ele está dizendo que Ele vai alimentar eles, mas também vai alimentar outras pessoas. O que esse texto está nos falando? Aquela mulher era uma mulher estrangeira. Jesus tinha primeiro um propósito com os judeus naquele momento. Quando ele declara os filhos, ele está apontando para os judeus. Primeiro eu vou agir na vida dos judeus a quem fui enviado, e depois vocês gentios serão abençoados também. Só que o que nós podemos aprender aqui com a postura daquela mulher é que ela entendeu. Ele falou primeiro, ele não falou unicamente. Ela soube discernir essa diferença. Jesus não estava dizendo, Pedro, que não ia atender aquela mulher. Ele estava mostrando para ela que ainda não era o tempo dela receber naquele momento. E às vezes a gente se desanima na caminhada, a gente esfria na fé, a gente enfrenta lutas porque nós não estamos discernindo e ouvindo com atenção o que o Senhor está falando. Porque muitas vezes o Senhor nos fala sobre espera e nós entendemos que Ele está dizendo não. Ou às vezes o Senhor está falando não agora e nós estamos entendendo Ele falando nunca. E a gente fica desesperado, a gente fica ansioso, porque a gente quer controlar o tempo, a gente quer ter controle sobre o que Deus está fazendo. Só que aquela mulher ouviu e ela entendeu. Ele falou que vai alimentar primeiro, Ele não falou que vai alimentar unicamente.
E isso é importante para nós, porque, amados, nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Nós precisamos aprender a confiar na soberania do nosso Senhor. Se Ele falou que vai alimentar primeiro outros, significa que a minha hora vai chegar também. Significa que Ele tem algo para mim também. Significa que existe uma parte disso que vai recair sobre a minha vida. Então, se eu vejo os outros sendo alimentados primeiro ao meu redor, eu me alegro porque primeiro são eles, e eu estou nessa fila que o Senhor vai atender também. E quando Jesus usa aquela expressão, quando Ele ensina aquela mulher, ela precisava estar atenta aos detalhes da frase. Jesus falou sobre primeiro alimentar os filhos, não unicamente. Muitas vezes caímos num desespero que é desnecessário, que é inútil, porque não nos atentamos ao que Deus está de fato falando conosco. E essa pressa nos atrapalha porque a gente quer que a nossa vida seja resolvida de pronto, no estalar de dedo. A gente quer que o Senhor Jesus resolva tudo de uma vez só. A gente quer que numa ação, Samiri, o Senhor resolva todos os nossos problemas. Só que tem uma coisa que a gente aprende nesse texto aqui: o Senhor trabalha no tempo dele. O Senhor trabalha, usando a expressão da moda, né, no processo dele, né? Eu tenho uma dificuldade com expressões assim, né, que vamos repetindo e perde o sentido totalmente, né? Mas aqui cabe. Deus tem o processo que é dele. Deus tem o tempo dele. Deus está agindo. Agora, o que nós não podemos fazer é, por não entender o tempo dele, abandonar o plano dele. Eu vou repetir: por não entender o tempo do Senhor, não podemos abandonar o plano do Senhor. Vou repetir o que eu falei aqui já algumas vezes. Ela entendeu. Jesus falou primeiro, não unicamente. Jesus não estava expulsando aquela mulher, muito pelo contrário. Aquela mulher entendeu bem: opa, Ele não está me expulsando, Ele está me pedindo para esperar. Ele está me pedindo para continuar. Ele está me ensinando aqui que tem algo para mim também. E aí a gente tem que ter um ouvido que esteja atento ao que Deus está ensinando. Não é à toa que Jesus repete diversas vezes ao longo dos seus ensinamentos, Fernanda: quem tem ouvidos, o que Ele fala? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Esteja atento, esteja atenta, esteja ligado naquilo que o Senhor está falando, Edgar. Esteja ligado no que o Senhor está falando, Edmilson. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, atento aos ensinamentos de Deus, para não cairmos no desespero, porque muitas crises na nossa vida nós enfrentamos porque o diabo se levanta. Muitas crises nós enfrentamos na nossa vida porque a vida que nós vivemos é difícil, mas existem outras dificuldades na nossa vida que nós criamos, e são totalmente inúteis e são totalmente desnecessárias. Existem tribulações que são fabricadas por nós, porque não estamos discernindo bem as palavras do Senhor. O Senhor tem um tempo para trabalhar na minha vida e na sua vida. Nós é que somos apressados demais. Nós é que queremos pular etapas. Nós é que queremos as coisas para já. Só que o Senhor tem um tempo determinado para toda boa obra debaixo do sol. O Senhor não faz nada de maneira apressada, atrapalhada. O Senhor age no tempo que Ele estabelece. Cabe a nós nos adequarmos ao seu tempo. E só consegue se adequar ao tempo de Deus aqueles que ouvem a palavra da maneira correta. É como nós estamos estudando em Apocalipse. Apocalipse só fará sentido na minha vida, Andréia, só fará sentido na minha vida, Camille, se eu ouvir aquela palavra e entender bem no meu coração, discernir bem no meu coração, e todos os dias acordar, me levantar da minha cama, na certeza de que Apocalipse me ensina: Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho que discernir essas palavras. Porque não adianta entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é discernimento.
Discernimento é entrar no ouvido e acessar o coração e fazer morada na nossa mente. Discernir é ouvir uma palavra, permitir que ela acesse o nosso coração e nos transforme, e que ela faça morada na nossa mente. Todos os dias eu acordo e a palavra de Deus está aqui bem gravada na minha mente, porque isso vai me ajudar a seguir vivendo o tempo de Deus na minha vida, porque primeiro Ele vai fazer outras coisas, mas não unicamente. Deus está agindo, Deus está movendo. Dar primeiro o alimento aos filhos, aos judeus, não significa que os gentios não seriam alimentados. Jesus está dizendo que primeiro seriam os judeus, e um bom entendedor percebe que haverá vez para os outros que vêm depois. Tem um depois de Deus. Todo espera de Deus, existe um depois que nos aguarda. Todo momento em que Deus nos ensina a esperar, é porque daqui a pouco a hora chega. O esperar de Deus não é um convite ao abandono, mas é um convite à perseverança. O Senhor nos ensina então, com essa mulher, a discernir bem as palavras de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo ponto da mensagem que nós aprendemos também com a vida dessa mulher, é que precisamos ser, segundo ponto da mensagem, sedentos pela migalha desprezada. Sedentos pela migalha desprezada. E aí aqui eu quero entrar com você, no texto bíblico, numa coisa que Jesus fala que pode parecer muito estranho para nós aqui. Vamos lá? Versículo 27, diz assim: mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Esse texto é um texto que precisa ser explicado, né? Algumas pessoas pensam que Jesus está aqui ofendendo aquela mulher, porque de fato, não é só na língua portuguesa, mas também no grego daquele tempo, no aramaico, no hebraico, chamar alguém de cão, de cachorro, era uma ofensa, e uma ofensa pesada e grave. Chamar alguém de cachorro, de cão, era um ato de desprezo com relação a outra pessoa. E Jesus não usa esse termo aqui, nesse texto. Consultando, dando uma pesquisada sobre a cultura da época, sobre a língua utilizada naquele contexto, sobre as expressões utilizadas, um teólogo que eu consultei, ele traz uma explicação interessante, Leandro, que é o seguinte: note que Jesus usa o termo aqui, cachorrinhos, no diminutivo. Jesus não estava chamando aquela mulher de cachorrinha, não era uma ofensa a ela. Jesus está usando um ditado da época, um ditado que estava ensinando sobre ordem das coisas. Quando Jesus está aqui usando essa expressão, não é correto pegar o alimento dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O que ele está ensinando para aquela mulher é o seguinte: não é correto tirar as coisas das ordens que elas devem estar ocupando. É o que Jesus está ensinando. O primeiro nós fazemos o quê? Alimentamos os filhos. Primeiro nós fazemos o que tem que vir primeiro. Depois a gente alimenta o cachorrinho. Aí eu vou... se tem uma coisa que eu estou entendendo bem, André, é esse ditado lá em casa. Lá o Bernardo está comendo no cadeirão dele. O Bernardo está lá no cadeirão comendo. E eu não sei, Fernando, que essas crianças têm, que elas gostam de jogar comida para o alto, né? Está lá comendo. E aí ele vai comendo com a mãozinha, né? Ele de vez em quando pega o garfinho lá e come, mas ele gosta mesmo de meter a mão na comida e comer com a mão, né? É um homem bem, né, extravagante, né, na sua maneira de comer, digamos assim. E bem rústico. E a gente tem um cachorro lá em casa, né? O famoso Nick, está lá em casa. E o Nick é um fox paulistinha, bem calmo, né? Quem já conheceu ele sabe como é calminho ele, né? Diga, calminho a beça. E o Nick é um cachorro bem ligado. E ele fica ali ao redor, né? Ele fica ali circulando, porque ele sabe que do cadeirão vai cair coisa boa para ele, né? Então ele fica ali circulando. E não adianta pôr a ração pro Nick ali naquela hora, porque ele quer o que vai cair do cadeirão, porque ele já sabe que o que cai do cadeirão tem um temperinho bom da Natane, tem um negocinho diferente, aquela ração é a mesma mesmo, então ele já está, né? Não, eu quero o que vem do cadeirão.
E aí é claro que é o seguinte, naquele momento a gente vai dar o almoço para o Bernardo, vai dar a comida lá para o Bernardo, vai fartar ele primeiro, e aí depois, quando acaba, aí o Nick depois faz a festa lá com o que cai no chão, o que sobra, e aí ele come. Porque o que nós aprendemos na nossa lista de prioridades? Tem coisas que tem que vir primeiro. Primeiro a gente cuida do neném, depois o cachorro vai ter a hora dele também. O que Jesus está ensinando para aquela mulher é que, calma, eu tenho que pregar primeiro aos judeus. O ministério de Jesus tinha essa ordem. Primeiro ele vai para a casa de Israel, depois os gentios terão vez também. Só que primeiro ele tem que dar o alimento aos filhos. E aquela mulher, numa velocidade maravilhosa, numa fé que estava em chamas no coração dela, ela entende o ditado que Jesus está usando, e na mesma hora, ela devolve a resposta para Jesus, dizendo assim, versículo 28, a mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que aquela mulher responde de pronto para Jesus é o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor está e tem que alimentar primeiro os judeus, mas o que eu quero dizer para o Senhor é o seguinte: eu estou aqui de prontidão para pegar as migalhas que vão cair aqui, porque eu sei que tem bênção em fartura com o Senhor, e essas migalhas vão cair e eu quero elas, porque eu entendo que essa bênção que o Senhor traz para nós é tão maravilhosa, mas é tão maravilhosa, que até as migalhas são transformadoras e suficientes para a nossa vida. Eu quero aquilo que vai recair, porque eu sei, Senhor, que vai cair das migalhas. Eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo uma obra tão maravilhosa no mundo, que vai cair as migalhas, e eu quero as migalhas na minha vida, porque eu sei que elas são suficientes. E é interessante, porque as migalhas de fato caíram. Esse texto já é uma migalha caindo. Porque pensa comigo, que nós vimos semana passada, Jesus deu uma palavra aos judeus, aos mestres da lei. Eles não receberam aquela palavra. Eles não receberam aquela palavra. Eles receberam o alimento, o pão inteiro ali. Só que eles desprezaram o pão e as migalhas, então nem se fala. E agora a gente chega nesse texto de 7:24, as migalhas já estão caindo naquela mulher. Sabe o que o texto me ensina sobre migalha aqui nessa passagem, Denise? Me ensina o seguinte: migalhas são vistas pelos outros da seguinte maneira: como que as pessoas lidavam com Jesus ali, especialmente os doutores da lei dos judeus naqueles dias. Os outros, nós temos o seguinte: os discípulos estavam desconfiados de Jesus, porque a gente vê os milagres que Jesus faz, os discípulos ficam olhando sem entender nada, então eles estão desconfiados. Eles veem Jesus acalmando a tempestade, multiplicando o pão, e Marcos vai nos falar em alguns momentos aqui que os discípulos não estavam entendendo nada e estavam até desconfiados. Quando a gente olha para os conterrâneos de Jesus, eles estavam escandalizados. Jesus vai para Nazaré e ele começa a ensinar, e as pessoas ficaram escandalizadas. Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é aquele que mora ali, Ronaldo? Como ele é um de nós? Como que ele faz essas coisas? Eles estavam escandalizados, os conterrâneos de Jesus. A família de Jesus tinha medo dele. A gente vai ver num momento em que a família vai encontrar Jesus pensando que Jesus estava doido. Esse homem está fora de si. Olha o desprezo que vem dos doutores da lei, dos discípulos, da família, e a rejeição dos fariseus, então nem se fala. Os fariseus chegaram a declarar, William, que Jesus fazia milagre pelo poder de Beelzebu, do maioral dos demônios. As migalhas estavam caindo a rodo no chão. Estava caindo muita migalha, porque os judeus, muitos deles estavam desprezando. Só que a mulher cirofenícia, ao olhar para Jesus, ela demonstrou fé, esperança e amor total. Senhor, até as migalhas que caem, eu quero. Não importa como os outros estão enxergando o alimento. Eu enxergo ele tão precioso, mas tão precioso, que até as migalhas para mim são maravilhosas. O que esse texto ensina para a gente aqui nesse ponto? Não importa como as pessoas ao nosso redor estão vendo esse alimento maravilhoso. Não importa.
Não importa se o meu familiar vê como algo desprezível. Não importa se o meu amigo vê Jesus como alguém que não interessa nada, se despreza. Não importa o que o mundo vê a respeito do Senhor, eu enxergo nele valor total. Eu enxergo nele tudo para a minha vida, ao ponto de que se o mundo está desprezando, não me interessa, eu quero as migalhas preciosas sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero. Para nós não interessa como as pessoas sem discernimento estão lidando com Jesus. Importa aquilo que nós já discernimos ao respeito dele. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é libertador, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. O que esse texto nos ensina é que aquela mulher não é influenciada pela maioria. Ela não olha para os judeus e vê assim, não, mas espera aí. A família acha que ele é doido. Os discípulos não entendem ele, estão desconfiados. Os conterrâneos dele estão escandalizados com ele. E os doutores da lei, os estudiosos, Carla, desprezam ele. Então, peraí, não, eu vou com a maioria. Não, o que essa mulher nos ensina é que nós não vamos com a maioria. O que essa mulher nos ensina é que a gente tem o olho para discernir bem, irmã Elza, ele é precioso demais. Não importa o que os tempos vão falar, não importa se vão falar que é coisa do passado, não importa se vão falar que ele é um dos muitos caminhos que existem, Gabriel, não importa o que vão falar que é coisa de gente antiga, é coisa de gente bitolada, é coisa de gente ignorante, não me interessa. Não me interessa se as pessoas dizem, não, vai depender do alinhamento dos planetas e das estrelas, não, vai depender da lua como está, não me interessa. O que me interessa é que eu sei, eu entendi porque eu experimentei, ele é Senhor, é Salvador, é libertador, é tudo para nós. Os outros jogam as migalhas, eu estou pronto a receber todas elas, Senhor, que elas voltem para nós. Tem uma palavra quando Jesus envia os discípulos para as aldeias, tem uma coisa que ele fala ali, Edgar, que ele fala Ana, que a gente não pode desprezar. Ele diz o seguinte, vocês vão entrar numa aldeia e chegando lá, vocês vão declarar a bênção do Senhor. Quem receber essa bênção foi abençoado. Amém. Só que, Rafael, aqueles que rejeitarem a bênção, ela volta para você. As migalhas cairão sobre você, se eles rejeitarem lá fora. Por isso que a gente não tem que se intimidar com as coisas. As migalhas são preciosas. Pastor, eu vivo num ambiente onde as pessoas desprezam a fé. As migalhas caem sobre você novamente. Descansa no Senhor. Pastor, eu estou falando, eu estou evangelizando, mas as pessoas não me ouvem. As migalhas caem sobre você, não desanime. Não desanime. Continue sendo como essa mulher aqui. Os filhos estão desperdiçando o pão. Mas eu estou aqui, Senhor, as migalhas para mim são preciosas demais. Eu recebo essas migalhas. E eu fecho essa mensagem com o terceiro e último ponto, dizendo para você o seguinte, terceiro ponto dessa mensagem, as migalhas continuam recaindo. As migalhas continuam recaindo. Olha o versículo 29, o que ele vai nos dizer aqui nesse texto. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ou em outra tradução está assim, por causa disso que você acaba de dizer, o demônio já saiu da sua filha, versículo 29. A atitude de fé daquela mãe fez com que ela recebesse das migalhas e que elas também recaíssem sobre a sua filha. Olha que coisa maravilhosa. Multiplicadores de migalhas. Ontem o Rogério compartilhou com a gente uma ilustração interessante, né, das empresas falidas, que é o seguinte, ontem a gente estava conversando sobre a importância de fazer discípulos do Senhor, e a importância de fazer discípulos que sejam melhores do que nós, e o Rogério deu o exemplo de uma empresa, que é o seguinte, Viviane, eu faço um discípulo e ele se torna melhor do que eu, a minha empresa fale por causa disso, porque ele se torna melhor, ele se torna maior. E aí o Rogério falou, usando essa expressão, dizendo o seguinte, a gente tem que falir nessa vida, porque a gente tem que fazer o outro ser melhor do que nós sempre, ao ponto de que ele cresce mais do que eu, e eu vou à falência. E ele usou essa expressão aí ontem com a galera. E aqui agora eu vou trazer uma outra expressão também, multiplicadores de migalhas.
Se as migalhas caem sobre nós e a gente sabe que ela é preciosa, eu quero que mais migalhas se esparramem por aí, porque foi isso que aconteceu na vida daquela mulher, Neuza. Ela recebeu o pouco, mas o pouco era tão suficiente e maravilhoso, que as migalhas continuaram caindo sobre a vida das outras pessoas ao redor dela. A migalha recai sobre nós, a gente é abençoado. Amados, o que a gente recebe de Deus é algo assim, olha, mas é tão maravilhoso e grandioso, porque o que Deus é tão grande, mas tão grande, que a migalha dele é tão preciosa. O pouco de Deus que recai sobre nós, porque a gente não tem condição de aguentar a grandeza de tudo que Ele pode dar sobre nós, e Ele libera pouco, porque é o que a gente aguenta, mas o pouco é tão tudo para a gente, mas é tão grandioso para a gente, que dessa migalha que recai, essa migalha se multiplica e ela continua caindo por onde nós passamos. A filha daquela mulher foi abençoada porque uma migalha caiu sobre sua mãe, se multiplicou e caiu sobre a vida da filha que estava endemoniada longe também. Não tem distância, não tem o lugar onde a mão de Deus não possa tocar, porque as migalhas continuam caindo por onde passa discípulo de Jesus. As migalhas vão sendo esparramadas e elas vão transformando, elas vão libertando, elas vão salvando. Não importa quem está desprezando o pão, nós estamos esparramando as migalhas, porque elas são poderosas, porque elas vêm do Deus Todo-Poderoso. Migalhas preciosas. Algo que Marcos não revela sobre a mulher é a forma como Jesus reagiu à fé dela. E aí, se você ler lá em Mateus, não precisa abrir agora, mas eu vou ler aqui para você. Mateus, lá no capítulo 15, vai trazer o mesmo relato. E o texto vai dizer para nós que quando aquela mulher fala, Jesus exclama. E aí, vamos para lá, vamos para esse texto, Mateus 15, abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 15, isso aqui é interessante, que a gente vai perceber como Jesus reagiu ao que aquela mulher falou. Mateus capítulo 15, versículo 27 e 28, Mateus capítulo 15, versículo 27 e 28, a palavra do Senhor declara assim: a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Jesus bradou quando ele ouviu aquela mulher. Eu fico imaginando os discípulos tomando um susto naquele momento. A conversa acontecendo aqui normalmente, quando aquela mulher dá a resposta, aí a palavra não fala, mas eu fico tentando imaginar o cenário, Xande. Eu imagino Jesus sentado na mesa, Jesus dá um tapa na mesa, fica em pé e fala, mulher, que fé essa que você tem? Vai que você já recebeu o que você quer, tua filha está livre e liberta desses demônios em nome de Jesus. Ela arrancou um grito de Jesus, Jesus exclamou. Você não vai ver Jesus exclamando sobre a fé de nenhum judeu em Israel, é impressionante. Os únicos dois personagens da Bíblia que arrancaram um grito de Jesus como esse, é o centurião romano e a mulher cananeia, a mulher cirofenícia. Quando eles demonstraram a fé, Jesus grita, que fé é essa? Que fé é essa? Aquela mulher arrancou um brado de Jesus. Jesus teve uma ação de quem ficou impactado com o que acabou de ver. E aí, a pergunta que não tem como não fazer, que tipo de reação a nossa fé poderia gerar em Jesus, se ele estivesse aqui cara a cara com a gente? A fé daquela mulher arrancou um grito de Jesus. Que fé é essa? Que fé maravilhosa é essa? Que fé grande é essa? Você recebeu o que você quer. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar essa reação? Alguém, Fernanda, que consegue arrancar um grito de Jesus? Um grito de impacto. Mulher, que é isso? De onde vem essa, que fé é essa? Que grandeza de fé é essa? Que confiança é essa que você tem no Senhor? Aquela mulher recebeu, e a gente pode tirar então essas lições na vida daquela mulher que nós devemos trazer para a nossa vida. Primeira coisa, ela transformou a necessidade dela em adoração. Uma pessoa que valoriza as migalhas,
é uma pessoa que entendeu uma coisa: eu tenho necessidade, só que eu vou transformar ela em adoração ao Senhor. Eu tenho uma necessidade na minha vida, eu tenho causas na minha vida que, Odaleia, só Deus pode fazer. Sabe o que eu vou fazer com elas? A gente tem pelo menos duas opções: transformar a necessidade em murmuração ou em adoração. Aquela mulher escolheu transformar em adoração. Senhor, eu sei que tudo podes, liberta minha filha. Ela poderia sair reclamando: minha filha está endemoniada, minha filha está perdida, meu Deus do céu, minha filha está lá numa situação caótica, Deus se esqueceu de mim. Não, 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 aquela mulher foi até Jesus, porque ela ouviu que ele estava lá, e ela vai até Jesus e transforma a necessidade em adoração. Primeira coisa que uma pessoa que valoriza as migalhas é isso. A segunda coisa que a gente aprende com aquela mulher é que ela não colocou barreiras no seu próprio caminho. Eu vou repetir: aquela mulher não colocou barreiras no seu próprio caminho. Sabe quando que a gente coloca barreiras no nosso próprio caminho? Quando a gente não está atento ao que Deus está falando realmente. Lembra que eu falei lá no início? Jesus não falou que ia só alimentar os filhos, ele falou que ia alimentar primeiro. E às vezes a gente não entende as palavras, a gente está tão apressado em querer o resultado, que a gente não está pronto a ouvir e entender o que Deus está de fato falando. Aquela mulher não colocou barreiras no seu próprio caminho, já bastava as barreiras que a vida já colocou diante dela, já bastava as barreiras que os demônios colocaram diante dela. E eu oro para que nós, em nome de Jesus, não sejamos crentes que colocam mais barreiras no nosso caminho, porque, repito, tem problema que é gerado porque o diabo realmente se levanta, tem problema que é gerado porque nós vivemos num mundo caído pelo pecado, mas existem problemas que são gerados por nós mesmos. E a gente precisa estar atento. Senhor, eu não quero ser um criador de barreiras, eu quero saltar as barreiras. Eu quero ter uma fé que pula todas elas. Satanás colocou uma barreira, passei. A vida colocou outra barreira, passei. As doenças colocaram outra barreira, passei também. Por quê? Porque eu estou em busca das migalhas que estão caindo da mesa. Eu estou em busca das migalhas que o Senhor tem derramado, as farturas sobre a minha vida. Aquela mulher sempre marchou na direção correta diante de Jesus. E por fim ela alcançou a bênção que ela tanto queria, a libertação da própria filha. Quer ver a bênção na tua família? Não despreze as migalhas que caem hoje sobre você. Ah, Senhor, é tão pouco, eu queria mais, eu tenho outras demandas. Quer ver o cuidado de Deus nas outras demandas? Não despreza as migalhas, não. Aprende a celebrar a migalha que cai hoje. A migalha que cai hoje é maravilhosa. Se você não desprezar ela, você vai ver. Em nome de Jesus eu oro por isso. Você vai ver a bênção na tua casa também. Começou na vida daquela mulher e atingiu a filha que estava longe daquele lugar naquele momento. Que assim seja conosco também, em nome de Jesus. As migalhas são preciosas. Você sabe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por essa palavra nessa manhã, por esse texto. Esse texto, Senhor, que nos ensina tanta coisa e a gente poderia ainda destacar tantas outras. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nos ajude a ser como essa mulher cirofenícia, Senhor. A barreira dela ser estrangeira, ela superou. A barreira da sua filha possuída por um espírito demoníaco, ela superou. As barreiras que ela mesma poderia criar, ela não criou. Ela estava atenta ao que Jesus estava realmente falando. Senhor, que nós tenhamos essa postura também. Superar as barreiras, não criar novas barreiras e estar atento ao que o Senhor realmente está falando. Porque como nós ouvimos no início dessa palavra, Senhor, espera mais um pouco não significa eu não quero você. Senhor, nós não queremos colocar palavras na boca do Senhor, porque foi o que aquela mulher realmente caminhou, foi nessa direção. O Senhor falou que primeiro tinha o alimento aos filhos, mas isso não significava que era só para eles. Senhor, nos dá essa sabedoria também, esse discernimento, essa virtude. Senhor, que nós possamos valorizar as migalhas,
Usamos migalhas como expressão aqui porque é a expressão que Jesus usou e que aquela mulher usou. Porque de migalha não tem nada. É maravilhoso o que cai sobre nós, Senhor. E nós estamos prontos a recebê-las e a multiplicá-las também para cair na vida de outros que estão próximos a nós. Os que estão perto, os que estão longe, Senhor, que sejam abençoados pelas migalhas que recaem sobre nós. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado por nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quero te dar essa oportunidade para você orar ao Senhor, dar a sua resposta a Ele pela mensagem que você recebeu, e que Deus continue nos edificando. Louvemos ao Senhor.